famílias que não poderiam voltar para suas casas, onde houve o deslizamento. E aí foi um debate com a prefeitura, porque a prefeitura não queria aceitar. No final, ela aceitou, né, esse laudo geológico e retornou muitas famílias para o aluguel social, mas mediante a muita briga. Depois começou, vamos voltar, mas nós vamos ceder o cartão. Esse cartão também foi um fracasso total. Por quê? Esse cartão era previamente falado o que era para as pessoas gastarem nas suas casas, sendo que era uma coisa assim, catastrófica que tinha acontecido, e as pessoas teriam que arcar com os custos com os pedreiros. Mas a prefeitura vai fornecer o material. Quais são os materiais? Areia e cimento? Vai segurar o quê? Né? E um risco geológico gigantesco. Então, dentro dessa bagunça toda que foi aí, né, entrou também, nós entramos no MP, tá, que foi o Ministério Público, que vem nos acompanhando desde então. Então, englobando tudo isso, tem também, além do laudo geológico, o doutor Henrique entrou também com um pedido, né, doutor Henrique, requerimento, não é isso? De um documento, né, que é de domínio público. Ele entrou com esse requerimento e já está no Ministério Público, saiu na Rede Globo, saiu em todos os locais aí de mídia, dando respaldo, tá, sobre tudo isso que foi falado. Por quê? Esse respaldo, ele fala, esse laudo, ele fala de Ibirité inteiro, tá? Ele fala de Ibirité inteiro, ele não fala só da Vila Ideal. Ele dá nomes, né? Ele de pequeno, grande e alto risco. De 2020 para cá, muitas coisas mudaram e nada foi feito, certo? Então, continuamos, né, pedimos aos vereadores que recorressem, que pedissem o aumento do aluguel de R$400 para R$800, porque não estávamos encontrando de forma nenhuma aluguéis nesse valor. A gente sabe que a gente vive num município que as pessoas acham que moram em outro lugar, não é possível, né? E os aluguéis são caros, né? Então, foi por 2 vezes, né, uma indicação da Câmara. Na totalidade, todos os vereadores concordaram com esse aumento, mas não foi acatado pelo Executivo, tá? Nós viemos aqui pela 3ª vez para pedir a vocês que enviem novamente, porque a situação está crítica. De 2020 para cá, tem aqui a Fabiana, que já é de 2022, de deslizamentos, de desabrigada também, cortaram o aluguel deles e foram para a mídia, e agora o aluguel deles foram recompostos. Por quê? Foram devolvidos a eles por quê? Mediante a mídia está de cima. Agora eu volto aqui a esse laudo que está aí, né, que vai começar a circular, porque nós vamos fazer público isso. Eu gostaria de comunicar a todos vocês que esse laudo ele vai ser colocado na mídia novamente, para que todos tenham conhecimento que sim, o Executivo, que seja o anterior, que seja o antecessor, que seja qualquer executivo que esteve na prefeitura nesse período, eles têm sim consciência que as áreas eram e são de risco. Não mudou. Nada. Isso não mudou, entendeu? E eles colocaram sim, tá? Pra mim, Giza, eu sou uma pessoa leiga, sim, né? Mediante a tantas coisas, eu sou sim uma pessoa leiga, mas em meio a tanto sacrifício, eu fui me aprofundando em algumas coisas. E pra mim, sim, o Executivo foi a mão que puxou a corda da guilhotina para que aquelas pessoas morressem. Porque se eles tinham esse estudo, sabendo que que teria deslizamento, por que não retiraram as pessoas a tempo? Por que depois ainda falaram que a culpa era dos moradores? Não, mas por que o morador construiu? Porque não tem outro lugar para ele ir. Tá? Então, antes que alguém se levante nessa casa ou em qualquer outro lugar falar que a culpa é do morador, vai lá, volta lá, vê realmente de quem que é a culpa. Tem pessoas agora, nesse momento, tentando nos ajudar, eu agradeço imensamente, tá? Mas
eu gostaria de frisar aqui novamente que isso aqui não é por política. Nós estamos aqui por uma causa e a nossa causa ela é nobre e eu gostaria de chamar vocês novamente a estar nos ajudando porque a situação está crítica. Cadê os outros apartamentos que já era para estar na terceira levada e nem começou ainda? E aí, como é que nós vamos fazer? Esses aluguéis que não aumentam? As pessoas voltaram para a área de risco porque ninguém faz nada? A situação continua crítica, né? Cada dia pior. Aí se cai, a culpa é do morador porque voltou. Mas e o suporte que não está dando para ele? E aí, como é que nós vamos fazer com essa situação? Então, mediante a esse estudo, junto com o geólogo, junto com o laudo geológico do Dr. Carlos tem, né, que fez para nossos desabrigados, eu peço a vocês que peçam imediatamente a remoção das pessoas que estão na área de risco ainda e que sejam os laudos delas todas as pessoas dessa área, principalmente ali, a partir do princípio desse quadrante que eu falei, que tenham os laudos transformados para demolição. Por que por demolição? Esses laudos sendo transformados para demolição é uma garantia que essas pessoas vão ser ressarcidas, vão ser retiradas desse local e não poderão retornar. E lá precisa ser feito o quê? Uma revitalização daquele espaço, porque eu já falei anteriormente que aquilo lá tem minas de água. Todo mundo que conhece Vila Ideal sabe que ali estamos sob um lençol de água. Portanto, quando houve deslizamento, o doutor Carlos falou, olha, aqui tem muitas minas de água. Essas bananeiras que vocês veem aqui são indicativos que tem um lençol de água embaixo. E as minas estão interligadas. Então, a qualquer momento vai cair. Vamos fazer o gabião? Não vamos, não podemos pesar o solo. Queriam fazer o gabião? Não, o gabião não pode ser feito. Aí temaram, não vão fazer não. Então foi suspenso esse gabião. Coisa que o doutor Carlos falou lá em 2020, e em 2021 e 2022 aconteceu, que eu tenho um vídeo aqui. Tá? Então, a situação é extrema, é muito difícil, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês novamente para tudo que está acontecendo. Tá? E a gente precisa realmente que isso ande. Porque parar do jeito que está, infelizmente, não tem como. Essa já é, se eu não me engano, a terceira reunião, né, Daniel? Aqui, nessa sala, acho que é a segunda. Aquela reunião que nós pedimos lá já é a terceira, então, ou seja, nós estamos aí a passos de tartaruga, tá? Então, a gente precisa que isso avance. Eu agradeço muito e peço desculpa se eu me prolonguei e passo a palavra para o meu companheiro aqui. Bom, boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, queria agradecer aqui algumas pessoas, o presidente, a nossa procuradora, o Stênio e outras pessoas que estão envolvidas aqui que ajudaram a provocar essa reunião, né? Eu não vou me repetir as coisas que a Giza já disse, mas eu queria só focar em alguns pontos, né? Essa demanda chega mais uma vez aqui para a Câmara porque não existe um acolhimento no Executivo. Isso é evidente. Então, é preciso que vocês, vereadores, né, ouvindo a população aqui agora, se interroguem sobre isso. Por que essa acolhida não acontece no Executivo? Né? E a gente vem aqui em meio a um processo que está acontecendo nos últimos 15, 20 dias, que é a história de que os aluguéis estão sendo cortados, ou estão em fase de serem cortados, pessoas em área de risco, e aí entra todo um debate se é demolição, se não é demolição e tal, as pessoas pressionadas por um aluguel social que não pagam a casa, né? E aí acabam aceitando aquilo, ou às vezes até desistem, queriam lutar, mas desistem diante das condições desfavoráveis, e a gente daqui a pouco vai chegar de novo nas chuvas, né? Então, e isso aí foi parar na imprensa, né, Giz? Algumas semanas, eu não sei, acho que 2 canais de televisão cobriram isso, fizeram essas denúncias, pessoas da cidade, que cuidam da cidade, que se importam da cidade, como a Tones, por exemplo, reiteradamente mostrando casos de pessoas com casas totalmente destruídas e que tem que voltar para essas casas. Então a situação é que a autoridade pública e militar precisa tomar algumas posições firmes, né? E a Giza falava da questão geológica de Ibirité, né?
não precisa ser nenhum engenheiro geólogo, a gente sabe que essa cidade é uma cidade que teve uma explosão habitacional, é uma cidade difícil, tem uma topografia desfavorável e, como ela vinha dizendo, desde 2020, que a gente vem tentando fazer essa discussão, em primeiro lugar vem essa questão do geólogo, o Dr. Carlos, né? Quer dizer, uma pessoa da universidade, uma pessoa, um estudioso e tal, difícil que o Poder Executivo quisesse ouvir essa pessoa. Teve um dia que ele me ligou e disse, ué, Henrique, o pessoal não quer escutar, ué. O pessoal não quer ouvir o que eu tenho para dizer. Né? Então esse laudo dele foi encaminhado para o Ministério Público, porque foi onde foi possível, né, Giz? Assim, tentar entrar em alguma coisa. E esse laudo, outros documentos, né, a Giza citava essa questão do Serviço Geológico Nacional, que é um mapeamento enorme de toda a cidade de Ibirité, que diz rua por rua quantos são moradores, presidentes, que vivem em muito alto risco, médio risco, baixo risco, na cidade inteira. E isso está na mão do Executivo desde 2014, ou 15, não sei, 2014, e não aconteceu nada. Quer dizer, passou o governo Pinheirinho, passou o governo William Parreira, o primeiro mandato, e aconteceu em 2020, né? Poderia ter acontecido antes e pode acontecer agora de novo. Então, eu acho que o objetivo dessa discussão é o seguinte, é que a gente possa produzir um estreitamento da colaboração da Câmara dos Vereadores, não só pedir aqui vocês hoje fazer um ofício, igual a Giza falou, que é extremamente importante, mas que possa produzir uma mudança na realidade da administração desse problema, que é seríssimo. Então, por exemplo, aquele conselho lá da moradia, que é onde que passa o fundo da moradia, que tem um conselho gestor e tal. Esse grupo tentou participar do processo eleitoral e foi impossibilitado. Um edital a curto espaço de tempo para a eleição, e na ata da eleição diz assim que a comunidade não se interessou. Não é verdade. A comunidade tentou participar, então as 2 vagas lá não foram preenchidas. E continuam não preenchidas, até onde a gente sabe. Né, pela sociedade civil. Então essa é a primeira uma demanda, que a Câmara possa colocar lá para o conselho gestor lá desse fundo, que essas pessoas têm que ocupar o espaço delas. Então negociar isso aí para que essas pessoas possam participar disso. Infelizmente em Ibirité, esses editais na prefeitura sempre são curto prazos, muito curto, 5 dias, 3 dias, 4 dias. Infelizmente, às vezes você precisa de uma documentação, não consegue. E aí vem na ata lá de uma forma até assim, desrespeitosa, dizendo que a comunidade não teve interesse. Não é verdade. Eu acompanhei a tentativa deles e não conseguiram. Né? Então, esse é um... também. Tentaram por todas as vezes. Na época era Milcelânio e Giza. Tentaram e, infelizmente, eu até tentei articular junto ao Executivo na época e, infelizmente, eles não conseguiram participar. Não conseguiram. Fecharam o ciclo. Então, infelizmente, assim, por exemplo, se essa que o Dimas faz parte, esse comitê lá, não tiver aberto à população, Dimas, de fato, de repente, se a Câmara quiser fazer o favor de montar uma comissão especial para acompanhar esse tema dos desabrigados, porque senão em janeiro e fevereiro nós vamos estar chorando de novo. Ou mais desabrigados ou mortos. Então, assim, se a Câmara puder, de repente, ou a Prefeitura estiver insistindo que não vai abrir esse conselho, de fato, que se monte uma comissão especial aqui na Câmara para a gente participar, para o Executivo vir, dar satisfação, etc. Coisas assim. Agora, para encerrar o que eu ia dizer, eu acho assim, o que nós queremos dizer é muita coisa. E tem outras pessoas que não podem estar aqui hoje que tem muita coisa a dizer. O Dr. Carlos é um deles. Mas a gente tem que ouvir, a Câmara tem que ouvir também aqui a Defensoria Pública. A Defensoria Pública entrou com mandado de segurança, doutora Solange, porque não estava conseguindo informações claras sobre a questão de aluguel social e um monte de coisa. Né? Da doutora Cleide na época, não foi, Giz? Sim. Doutora Cleide. O Ministério Público, por mãos do doutor Domingos, entrou também, a Marina e o Domingos entraram também com a ação civil pública. Que aí já tem uma abrangência muito maior de tentar dar para a Ibirité já? Oi? Não está em julgamento ainda não foi julgada na primeira instância. Que tem, aproveitando sua pergunta, que tem um objeto muito maior e muito mais amplo, que é de tentar fazer o município, presidente, de fazer o município estabelecer uma espécie de um plano municipal de habitação social e de eliminação de área de risco. Coisa que já foi estudada por órgão do Estado e do governo federal e está entregue na prefeitura.